Para iniciarmos o culto de hoje, peço que os irmãos abram a nossa Bíblia no Salmo 100. É um salmo de adoração ao Senhor. Salmo 100, amém? Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirva ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Reconheça que o Senhor é Deus, ele nos criou, e a ele pertencemos. Somos seu povo e rebanho que ele pastoreia. Entre por suas portas com ação de graça, em seus pátios com cânticos de louvor. Dê-lhe graças e louve o seu nome. Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade por todas as gerações. Amém? Vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Senhor? Aqueles que puderem ficar de pé para orar ao nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, na Tua casa, Senhor, para prestar mais um culto de louvor e adoração, Senhor. Pedimos que o Senhor receba esse culto, Senhor, e que o Senhor venha de encontro a cada um, Senhor. Fale com cada um que está nessa noite, Pai. Esteja com quem está dirigindo o culto, esteja com aquele que vai levar a palavra, que ela possa falar conforme a Tua vontade, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos adorar a Deus com o hino 106. Graça e paz, irmãos, boa noite. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 51, vamos ler do 1 ao 4, que nos fala assim. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Compadece-te de mim, ó Deus. É Salmo 51, do versículo 1 ao 4. Compadece-te
de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Amém? Amém. Então aqui nós temos, Davi pedindo perdão pelo pecado que ele cometeu. Então aqui cabe a nós também fazermos o mesmo, pedir perdão para Deus por tudo que nós fizemos esse mês, essa semana, por todas as transgressões, por todos os nossos pensamentos, E eu gostaria de ler mais 2 versículos que está mais embaixo, a qual Davi ele faz uma oração. Deixa eu achar aqui. E como diz a Cíntia, a mídia é boa, mas como funciona. Então vamos ler o 10, no mesmo capítulo, o 10, 11 e o 12, que nos fala assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então aqui ele pede perdão pelo que ele fez, mas ele também oferece a Deus o que ele gostaria de ter. Então nesse momento nós vamos abaixar a nossa cabeça e pedir a Deus perdão e pedir por aquilo que nós desejamos que ele faça em nossas vidas. Vamos a um minuto de silêncio e orar, por favor. Agora eu quero pedir a dona Evânia, ela faz uma oração para nós, de confissão. Querido Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa nesta noite. Sim, meu Pai. Pedimos a tua presença aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos aceitar na tua presença. Que somos pecadores, pecamos a todo momento e desgostamos do teu coração de Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos contigo durante o dia e a todo momento que fizermos alguma coisa que o nosso interior se rebela contra o que fizemos, possamos pedir-te perdão, porque sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, de amor, que nos ama e que quer que nós sejamos iguais a ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesse mistério, que possamos a cada dia procurar a tua presença, procurar o teu consolo, o teu abrigo, confiar nas tuas promessas e rogamos também, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar igualmente a nossos irmãos que não puderam vir esta noite, que eles também em seus lares possam estar louvando bem dizer o teu nome. Aceita-nos, Senhor Deus, na tua presença. Abençoa cada coração aqui. Ajuda-nos nesse dia. Ajuda-nos nesta noite, nessa semana que vai iniciar. Amém. E que nós possamos ter uma vida de acordo com a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, rogamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora chegou o nosso momento de fazermos os nossos pedidos e trazer até o altar. Eu quero chamar o grupo de louvor para cantar o nosso louvor de oração.
agradecer por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. E também, Senhor, te pedir, Senhor, confiar a Ti, Senhor, todos esses pedidos que foram colocados aqui na caixinha, Senhor. Que o Senhor possa visitar cada pessoa que se levantou para colocá-lo, Senhor. Visita a sua casa, visita a sua família, visita a sua saúde, as suas finanças, o seu espírito, Senhor, a sua parte física, Senhor. Oh, Pai, visita cada um, esteja lá com eles, Senhor. Todos nós precisamos de Ti, confiamos no Teu amor, confiamos na Sua grandeza, Pai, e queremos, Senhor, confiar, Senhor, a nossa vida a Ti, os nossos caminhos a Ti. Que o Senhor continue sendo a nossa luz, que o Senhor continue sendo a nossa lanterna para o nosso caminho, Senhor. Senhor, eu Te agradeço, confio em Ti, sei que a Tua palavra, Senhor, é a final, é a verdadeira, é a que devemos confiar, é a que precisamos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ter esse discernimento de saber esperar, de saber confiar, de saber acreditar, de ter fé, de ser humilde, Senhor, e confiar que Tua palavra é sempre boa para nós. Eu Te agradeço, em nome de Seu Filho amado. Amém. Amém. Agora nós vamos continuar aqui com o nosso grupo de louvor. Graças e paz a todos. Quem puder ficar de pé para louvar a Deus. Oh
Boa noite, amada igreja, graça e paz. Este momento é o momento do ofertório, o momento em que nós deixamos aqui um pouquinho do muito que Deus nos dá. Então, ao som do hino 125, que os irmãos podem acompanhar nos seus inários, estaremos louvando ao Senhor e trazendo aqui as nossas ofertas, os nossos dízimos, a nossa cesta do amor, tudo aquilo que o nosso coração pode estar trazendo à casa do Senhor. Pedindo a Deus que abençoe as ofertas e o alimento. Querido Deus e Pai, damos graças, Senhor, pela oportunidade que nos dá mais uma vez estarmos aqui na tua casa para prestarmos culto apenas a Ti, esse culto que é devido a Ti. Acompanha-nos todos os momentos desse culto, nos abrindo o coração e mente para ouvir a tua palavra, a ouvir dela. E nesse momento, Senhor, damos graças por essas ofertas que foram aqui depositadas nos alimentos para o custeio da tua obra, Senhor. Que esses recursos se multipliquem nesse bairro, Senhor, para o avanço da tua obra, do teu trabalho. Para isso, abençoe essa igreja, abençoe cada um dos membros e a liderança, para que esses recursos sejam utilizados conforme a tua vontade. Acompanhe-nos nesse culto, nos dê a tua bênção e perdoe os nossos pecados, e nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos passar a palavra à nossa preletora da noite, que está substituindo o pastor, se é que a gente pode dizer que pode substituir o pastor, né? Não é bem assim, mas fica sendo assim. Nós vamos orar, chamar a nossa irmã Alice, e com muito carinho vamos orar por ela. Peço que os irmãos estendam a mão direita para que nós oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa vida, Senhor, por essa filha tua serva, Pai, que veio em teu nome trazer a tua palavra, Pai. Unge-a, Senhor. Põe, Senhor, sobre ela o teu Espírito, Pai, para que avive os nossos corações, Senhor, para que avive a nossa vida para ti, Senhor. Esteja com ela nesse instante, Pai, e por todo o instante da vida dela, por todo momento, Pai, que a nossa vida é um instante perto de ti. Senhor, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. É o que te pedimos, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa noite, a graça e a paz. Amém. Amém, amém. Quero dizer que é motivo de muita alegria estarmos aqui na casa do Senhor reunidos nessa noite. Sabe por que nós estamos alegres e felizes? Porque o Senhor, nosso Deus, Ele está aqui.
Senhor nosso Deus se faz presente. Amém. A casa do Senhor é o melhor lugar onde você pode estar. Porque a casa do Senhor é onde nós nos reunimos para louvarmos e adorarmos o santo nome do Senhor. Conforme a palavra do nosso Deus, Ele fala que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, aí eu estaria. Então, meus irmãos, adorem ao Senhor, glorifiquem o nome do Senhor. Ele aqui está, Ele aqui está. Sinta no seu coração, o nosso coração arde, porque o nosso Deus, Ele está aqui presente. Você sabia que você é um vitorioso? Você é uma vitoriosa? Sabia? Porque a gente conseguiu vencer o inimigo que está lá no mundo, tentando de todas as formas nos impedir de estarmos aqui na casa do Senhor. Ele faz de tudo, meus irmãos, de tudo. Quinta-feira o pastor Ruth tinha falado que o inimigo, quando ele não consegue te atingir, ele tenta nas beiradas, ele vai nas pessoas que te cercam, né? Ele usa ali seus familiares, seus vizinhos, ele usa outras circunstâncias para te atingir. E se hoje você conseguiu estar aqui na casa do Senhor, é porque você venceu o inimigo. E você então é uma vitoriosa, você é um vitorioso. Amém, meus irmãos? Então fique feliz de estar na casa do Senhor. Se alegre na presença do Senhor, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus presente, é um Deus único e poderoso. E Ele está aqui para receber a tua adoração. Amém? Vamos então, meus irmãos, nos colocar em pé para lermos a palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, a partir do versículo 21. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, é do 21 até o 24, tá? 4 versículos apenas. Amém? Livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 21. E diz assim: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, meu Deus. Venha, Senhor Jesus, falar com o Teu povo, Senhor Jesus. Que eu possa, Senhor, entregar aquilo que vem de Ti, aquilo que o Senhor quer, Senhor, que seja passado, Senhor, para a Tua igreja, para fortalecer, Senhor Jesus, para alimentar, Senhor, a nossa alma, para, Senhor, nos revestirmos, Senhor Jesus, do poder que vem de Ti, Senhor Deus. Fala, Senhor, conosco, meu Pai, que possamos sair daqui, Senhor Jesus, firmes e crentes e confiantes de que o Senhor é conosco e de que o Senhor cuida de nós e nos dá a vitória. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, nessa leitura aqui que acabamos de fazer, né, no primeiro versículo ali, o Senhor Jesus, ele já está falando, né, com os discípulos, né, e ele já estava falando o que aconteceria, né, o que haveria dele padecer, né, e então ele já mostra para a gente que o Senhor Jesus, ele já fala conosco, né, o que vai acontecer, ele já passa para nós. A palavra do Senhor já nos revela
pela manhã a gente falava, né, no culto, na escola bíblica, que a palavra do Senhor não é o jornal de ontem, né? Ele é o jornal de hoje, ele será o jornal de amanhã, né? Então a palavra do Senhor, ela é atual. Então o Senhor Jesus, ele fala, ele não te pega de surpresa, né? Ele te avisa, olha, no mundo tereis aflições. Então, nossa, eu estou aqui padecendo horrores, passando por uma prova difícil. Oh, meu Deus do céu, que prova, que tentação, que dificuldade. Você já te avisou. Ele não está te pegando de surpresa. Você está lá desligado do mundo, desligado da vida, e de repente, pá, né? Uma tentação, uma prova. Não, o Senhor Jesus, ele avisa, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Né? Essa é a palavra de vitória que o Senhor tem para nós hoje, uma palavra de vitória, né? Então, o Senhor, ele falava aqui que convinha, né? Convinha. O que é convir, né? Convir é uma palavra que é algo adequado, é algo útil, né? Oportuno, é vantajoso. Então, convém, é oportuno, é vantajoso que o Senhor Jesus padecesse tudo que ele padeceu e que ele morresse e que ao terceiro dia ressuscitasse, né? Então os discípulos estavam atentos ao que o Senhor estava falando, né? E a gente vê aqui, né, como que o sofrimento do Senhor Jesus e a morte, ela poderia ser vantajosa, né? Como que a gente vê, né? A gente fala assim, nossa, mas morreu, né? Que vantagem, né? Maria leva, como diz aí, né, os ditados, por que vantagem Maria leva na morte, né? A morte, ela é um castigo, né? Em Romanos 6, no versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o Senhor castigou o ser humano a partir do momento que ele foi desobediente. Lá em Adão e Eva, ele já castigou, né? Desobedecemos a palavra do Senhor e em virtude disso fomos castigados com a morte. Mas o Senhor Deus, ele é tão maravilhoso que na morte de Jesus Cristo, ele nos remiu dos pecados, ele nos perdoou e a ressurreição de Cristo nos concedeu a vida eterna, né? O que antes nos foi tirado pelo castigo da morte, em Jesus Cristo foi nos concedido a vida eterna, né? Então algo que era para ser um castigo virou uma bênção. Só nosso Deus pode fazer isso, meus irmãos. Só Deus pode fazer isso. Então a morte, ela é um castigo, mas a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição é a nossa salvação. Amém? Então quando a gente, né, foi castigado e Deus, ele nos abençoou, ele nos permitiu, né, termos a vida eterna com ele, com o Senhor, né? O Senhor falava de todas essas coisas, né? Na palavra aqui de Mateus, né? No versículo 22, ele fala: e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então o Senhor falava, né, sobre tudo que ele ia padecer e sobre a morte e a sua ressurreição. Mas Pedro, na sua limitação, né, parece que ele só prestou atenção na parte do padecer, na parte de morrer. Parece que a parte da ressurreição ele não prestou atenção, né? E aí Pedro, né, na sua ansiedade, precipitação, né, chamou o Senhor de canto: Senhor, vem cá, né? Tem compaixão de ti, de modo nenhum vai te acontecer isso. Olha que visão limitada. Se o Senhor estava falando que convinha que ele padecesse, que ele morresse, né, que era algo vantajoso, Senhor, tem compaixão de ti, né? Olha que visão limitada, né? Então o inimigo, ele já estava trabalhando ali
E no versículo 8 diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro mesmo falou na sua carta, né? Por quê? O diabo já estava querendo usar Pedro ali, né? O diabo já tinha tentado a Jesus lá no deserto, né? Já tinha tentado de todas as formas, né? Com fome, falando para ele pular do alto do penhasco, né? E o Senhor, pela palavra de Deus, o Senhor repreendeu o diabo e ele fugiu do Senhor, ele fugiu da presença do Senhor. Então, como o diabo não podia atacar o Senhor Jesus, ele estava ali no derredor, né? Buscando quem estivesse dando atenção para ele, né? E aí eu digo para vocês, meus irmãos, o diabo, ele não está interessado em quem está lá no mundo. Quem está no mundo já está fazendo o que ele quer. O diabo está interessado em você. Ele quer você que está na luz. Ele quer você que está no rebanho do Senhor. Ele quer que você se perca. Ele quer que você saia do caminho. Ele não está interessado em quem está fazendo a vontade dele. Ele está interessado em quem está fazendo a vontade do Senhor. E é por isso que a gente não pode estar dormindo. A gente não pode estar desapercebido. A gente tem que estar o tempo todo atento, o tempo todo vigilante, orando e vigiando. Porque o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Eu não estou brincando aqui. Ele já sabe que ele é um derrotado. Ele é derrotado. Ele já perdeu. E agora a vontade dele é que você perca com ele. Ele quer que você, que é vitorioso, que Deus já te garantiu a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele quer que você caia. Só que nós não vamos deixar isso acontecer. Porque nós temos o nosso Deus do nosso lado. Nós temos o Senhor conosco. E Ele não vai permitir. Só que o inimigo viu, né, as fraquezas de Pedro, né? Pedro, ele era impulsivo, né? Pedro, ele queria sair na frente afobado. Quando o Senhor Jesus falava para os discípulos que alguém ali haveria de o trair, né? Pedro, não, eu não. Já era o primeirão, né? Não, todos aí, ó, vou trair os seus. Bando de traíra. Não, eu não. Eu não. Eu vou trair o Senhor. Pode, eu vou sofrer com o Senhor. E o Senhor já na hora fala para ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Olha como Pedro era limitado e precipitado nas coisas que fazia, né? Quando os soldados chegaram abordando o Senhor para prender, né? Pedro foi o primeiro, sacou a espada, pá! Direto no soldado. É que não matou, né? Cortou só a orelha. Cortou só a orelha. E o Senhor, não, Pedro. Vamos lá, pega a orelha, cola de novo. Né? Vamos estabelecer, Pedro, não é assim. Né? E muitas vezes nós somos assim como Pedro. Nós somos precipitados. A gente não espera a voz do Senhor. Por quê? Porque a gente não está interessado nas coisas de Deus. A gente está interessado no nosso coração. O que a gente tem interesse? Né? Qual que é o seu interesse? Qual que é o meu interesse? Né? Por que a igreja está vazia? Porque o povo está interessado nas coisas lá ilusórias do mundo. Né? É isso. O povo está interessado nas coisas ilusórias. Ninguém está interessado aqui na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor muitas vezes é dura. Né? Muitas vezes a palavra do Senhor não fala aquilo que a gente quer ouvir. Muitas vezes a palavra do Senhor não está falando: olha, eu vou te abençoar. Essa semana aqui você vai, ó, prosperar. Essa semana aqui você vai ver. Não. A palavra do Senhor nos repreende, porque o Senhor, Ele repreende e castiga a todos a quanto Ele ama. E Ele nos ensina na sua palavra, para nós servirmos, porque se nós estivermos desapercebidos, e a gente não vigiar, o inimigo, ele não está desapercebido. O inimigo, ele vai nos atingir. E é por isso que a gente tem que orar e tem que vigiar.
para a gente não dar vez para o diabo. Em Mateus, capítulo 26, 41, está dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Por que o Senhor fala que o espírito está pronto, né? Porque o espírito é do Senhor, né? O espírito aí é o fôlego de vida que o Senhor nos deu. O espírito é o Espírito Santo do Senhor que Ele deixou aqui para nós, quando Ele foi para o Pai, para não nos deixar órfãos. Ele nos deixou o Espírito Santo do Senhor, que é o nosso Consolador, que é o que está conosco no dia a dia, né? Então, o nosso espírito, o nosso fôlego de vida é de Deus. É de Deus, então o nosso fôlego de vida está pronto, né? O mundo aí, ele está vazio. A gente falava isso pela manhã também, né, Cíntia? Que o mundo está vazio. É só Jesus que preenche esse vazio que o mundo sente. O mundo está procurando um preenchimento do vazio que ele sente nas coisas erradas. Está procurando o preenchimento do vazio nas pessoas. Está procurando um vazio num amor, num relacionamento, num amigo. Pior, em bebida, em droga, em festa. Procurando um contentamento para retirar do próximo o que não é dele. Ele quer subtrair, roubar, matar, destruir. Essas coisas são do inimigo. Essas coisas não vão trazer o preenchimento que o mundo sente, o vazio que o mundo sente. O vazio que nós sentimos, né? O vazio que nós sentimos, que o mundo sente, é a palavra do Senhor, é Jesus. Só Ele é que pode nos preencher, só Ele é que pode colocar a alegria no nosso coração. E aí quando Ele fala que a carne é fraca, o Senhor já avisa, a carne é fraca. A nossa carne, ela tende para o pecado, né? Desde o começo lá da desobediência, né? O ser humano é vaidoso, né? O ser humano é vaidoso. Eu estava recentemente, né, num grupo de colegas de trabalho, e uma das colegas de trabalho, ela falou: além, né, da minha profissão aqui, eu também me formei em psicologia, né? E ela começou a falar ali de algumas características de alguns das pessoas, né? E ela foi falando coisas boas, né? Como é bom a gente ouvir alguém falando coisas boas da gente, né? Nossa, olha, minha irmã, você está sempre alegre, você parece que não tem problema nenhum. Nossa, uma pessoa feliz, está sempre contente, parece que você sabe, é rica. Nossa, é muito bom a gente ouvir essas coisas, né? É bom a gente ouvir assim: não, porque você é forte, em virtude de todos os problemas que você passa, grandes dificuldades, né? Nossa, quanto problema que você passa, você está aí de pé, você levanta todos os dias e você trabalha e você corre atrás das suas coisas, né? E ela começou a falar de um, aí o outro viu que era bom, né? Também quis que ela falasse do outro, né? E cada um ali foi querendo saber de si, né? Olha como é a vaidade humana, né? Parece aquele lá, né? Me lembra a situação de José, né? Quando estava na cadeia, que ele interpretou os sonhos, né? Do copeiro e do padeiro, né? Enquanto ele interpretava um que ele falou coisas boas: olha, você vai ser restituído para o seu cargo, né? Vai ficar tudo bem. Eita, coisa boa, né? Então fala de mim também. Fala: e aí, o que vai acontecer comigo? Nossa, no momento que José falou que ele ia morrer, pronto, aí, né, a casa caiu, né? Então a gente vê, né, por que muitas pessoas ficam atrás desses, falávamos hoje de manhã também, sobre o horóscopo, né, sobre as coisas, nossa, olha, que aqui, não sei o que, nossa, olha as minhas sortes, né, as minhas coisas aqui, né, porque são coisas boas, né? Quem quer ouvir que você é forte, que você é inteligente, que você é determinado? Mas está dizendo aqui, ó, que a nossa carne é fraca. A palavra do Senhor diz que nós somos pecadores, que nós somos pequenos,
vacilantes. E a única coisa que vai nos colocar para cima é o amor de Deus, é a salvação, é a nossa fé em Cristo, é o que vai nos tornar vitoriosos, é o Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Então, meu irmão, a prova que a gente passa não é maior do que a gente pode suportar. O Senhor não permite, tá? E a nossa tentação, ela é humana, né? O inimigo, ele vem de todas as formas, né? Ele quer tirar as suas provisões, ele quer tirar a sua família, ele quer tirar a sua base, né? O seu pilar, a sua estrutura. Mas se a gente estiver com o Senhor, se nós estivermos com Deus, o inimigo, ele não vai nos atingir. A gente não pode dar vez para o inimigo. Não pode dar vez para o inimigo. O diabo, ele tentou, né, o Senhor Jesus. E como ele não pôde, né, com o Senhor, ele ia buscando os apóstolos, porque é neles que ele estava interessado. O mundo já está fazendo a coisa que o maligno quer. O mundo já faz. Ele está interessado em quem está na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Em Tiago, capítulo 4, no versículo 7, fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meus irmãos, não tem, a palavra do Senhor já falou, que não tem a tentação que a gente não possa suportar, não tem a prova que nós não possamos suportar. Se está difícil a prova que você está passando, o Senhor sabe, mas Ele está te provando, Ele está te testando, porque Ele vai te dar a vitória nessa prova. Fica firme, não murmure, confia no Senhor, Ele vai te dar vitória. A palavra de hoje é vitória. O Senhor, Ele quer te abençoar, e Ele quer que você esteja atento, vigilante, para não deixar o inimigo roubar a sua bênção. O inimigo não vai roubar a sua bênção. No Tiago, capítulo 4, no versículo 8, diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Né? Então, meus irmãos, Deus, Ele se achega a você se você se chegar a Ele. Não dá para virar as costas e fazer que nem Jonas, querer fugir de diante do Senhor. Não. Para o Senhor estar com você, você tem que estar diante dEle, tem que se apresentar diante dEle, tem que buscar o Senhor. Por isso que eu falei lá no começo, que bom que você está aqui, que você é vitorioso, porque é hoje que a gente busca o Senhor enquanto a gente pode achar, porque haverá um momento em que vão buscar e não vão encontrar. O dia e a hora que o Senhor vai voltar, nós não sabemos, mas Ele já avisou: eu vou voltar, e eu vou buscar aqueles que estiverem atentos, aqueles que não estiverem vacilantes, os que não estiverem dormindo. Eu vou buscar um povo zeloso, especial, um povo de boas obras. É esse povo que o Senhor vem buscar. Então estejam atentos, estejam vigilantes. Vamos lavar as nossas mãos. Então, quando a gente faz aqui o nosso pedido, né, de confissão, nossa oração de confissão, entreguemos nas mãos do Senhor, né, os nossos pecados, reconheçamos que somos falhos. A palavra do Senhor diz: a carne é fraca, nós somos falhos. Mas, pela morte e ressurreição do Senhor, nós somos remidos desses pecados, e o Senhor nos garante a salvação. Amém. Em Romanos 12:2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar com o mundo. O mundo está do avesso. O mundo não está interessado nas coisas de Deus. O mundo está tomado pelo inimigo. Nós não vamos nos conformar com isso. Não dá para se conformar, para aceitar. Ah, tudo bem. Não está tudo bem. As pessoas que estão no mundo estão dormindo, estão cegas, vacilantes, não estão enxergando que no mundo é só destruição. O mundo quer te apresentar algo que parece bom. Nossa, que ótimo! Não é verdade? Muitas festas, luxo, glamour, tesouro, riquezas. Muito bom, mas o que o Senhor tem para você é muito mais valioso do que isso. A sua vida, a sua salvação em Jesus Cristo é muito mais valiosa do que isso. Essa vida que nós temos aqui é uma vida passageira, uma vida momentânea. Passa que a gente não vê. Né? Eu brinco com a turma aqui, tenho um carinha aqui de 15 anos, mas meus pinjãos já passaram muito tempo. Já dobrou 15, põe mais 10. Depois eles vão fazer as contas. Por causa da idade aqui. E aí, meus irmãos, quando a gente vê, o tempo passou. E o que a gente fez dessa vida? Essa vida aqui, meus irmãos, não é para nosso contentamento. Para que experimenteis, a gente precisa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa vida é para a gente experimentar a vontade de Deus. Não é para a gente fazer aquilo que a gente quer. O Senhor nos deu livre-arbítrio para você escolher. E aí, quando você escolhe fazer aquilo que você quer, o que acontece? Dá tudo errado. Já viu? Né? Quebrei a cara. Deixa ele ir lá, vai quebrar a cara. E vai voltar, né? Cabisbaixo, cabelinho para as pernas, vamos lá. Perdoa. Né? Porque a nossa não é a boa, agradável e perfeita vontade. A boa, agradável e perfeita vontade é a vontade do Senhor. Né? No versículo 24 aqui, né, do capítulo 16 de Mateus, diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tome cada um sobre si a sua cruz e siga-me. Ontem a gente estava falando lá no discipulado, né, sobre as bênçãos de Deus, né, sobre você levantar, né, a sua bandeira e você dizer, né, que você é evangélico, que você tem Jesus na sua vida, né? Só que eu estava falando lá que a bandeira, né, que a gente levanta quando a gente diz que somos de Cristo, né, é a cruz. É uma bandeira pesada, né? A nossa bandeira é a cruz de Cristo. Então, é difícil você levantar a bandeira de Cristo. É difícil você ser crente. E como é difícil? Por quê? Porque quando você é crente, o inimigo está interessado em você. Ele está lutando para que você caia. Ele está lutando para que você perca. Por isso que é difícil você carregar a cruz. É difícil. Nossa, como é difícil ser crente. O Senhor Jesus não falou, vem ser crente, entendeu? Que vai dar tudo certo. A sua vida vai ser as mil maravilhas. Sua vida vai ser um mar de rosas. Você vai ter saúde eternamente. Você vai ser muito feliz. Nada de ruim vai acontecer na sua vida. O inimigo não vai tocar na sua família. Não é assim. Não é assim. O Senhor fala: tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para você seguir o Senhor, você tem que ser forte. Tem que persistir no caminho. Tem que orar e vigiar. Porque o inimigo está interessado em te derrubar. Ele é inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Ele está bem atento a tudo que você está fazendo. E ele conhece as suas fraquezas. Ele sabe das suas vontades, né? Porque o nosso coração, ele é cheio de vontade, né? O nosso coração é enganoso. Olha só o que diz na palavra de Jeremias, no capítulo
conhecerá? Quem que pode conhecer o coração? Né? Aí no versículo 10, o Senhor responde: pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, se o coração é enganoso e perverso, cuidado com o que a gente traz no coração. Né? Os nossos desejos, o Senhor conhece, as nossas necessidades, o Senhor conhece. Qual que é a sua vontade? Né? Qual que é a sua vontade? Mas não é a nossa vontade que é o que interessa. Não é a sua vontade que é o que importa. O que importa é a vontade do Senhor. Nós estamos aqui nesse mundo para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o Senhor, Ele esquadrinha, Ele prova os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações, o Senhor conhece, e Ele vai dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Né? O que a gente come? Aquilo que planta. Né? Então, se eu planto bem, colho bem. Se eu planto mal, colho mal. Né? Aqui eu estou dando ouvidos. Né? Sabe aquele desenho lá do gatinho? Que tem um anjinho do bem, um anjinho do mal. Aí o anjinho do bem fala: olha, obedece, não faz arte, não agride o seu amiguinho, não é para comer o seu amiguinho. Aí o anjinho do mal: vai lá, bate nele, come ele, mata ele, vai, persegue, judia. Para que a gente está dando ouvidos? A voz do Senhor ou a voz do inimigo? O inimigo ele só pode agir se você der vez para ele. Ele só age se você der vez para ele. Em Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Porque se você der lugar, meus irmãos, o inimigo ele vai te pegar. Porque ele sabe das suas fraquezas. E eu já estou caminhando para o fim já. Em Efésios 4:29 fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O que seria a palavra torpe? Né? É aquela palavra vil, imoral, aquele que agride, fere a moral e os bons costumes. Né? No popular, né, a gente fala que a palavra torpe são os palavrões, né? Mas praguejar, maldizer, né? Está tudo ali envolvido na palavra torpe. E quando você profere essas palavras, né, o pessoal diz aí que a palavra tem poder, né? Para mim a palavra que tem poder é essa daqui, é a palavra do Senhor, né? É a palavra do Senhor e a palavra que tem poder. Mas, né, em Lucas 6:45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então é aquele ditado: a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio de Deus, a minha boca vai falar de Deus. Se o meu coração estiver cheio de maldade, eu só vou proferir maldade, só vou proferir coisas ruins. E aí em Salmos, no capítulo 119, no versículo 11, diz: a tua palavra tenho eu escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então no coração, meus irmãos, a gente tem que trazer a palavra do Senhor. Trazer a palavra do Senhor, para a gente não pecar contra o Senhor. Porque o nosso pecado é o que nos afasta do nosso Deus. Quando a gente peca, a gente dá as costas para o Senhor, a gente caminha na direção oposta. E o Senhor não consegue vir na nossa direção. O Senhor ele só vem na nossa direção se nós andarmos na direção dele.
Se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achega a nós. E nós nos achegamos ao Senhor, o Senhor nosso Deus, Ele nos garante a vitória. Amém, meus irmãos? Amém. Então, ficamos com essa palavra de vitória, que possamos estar atentos e vigilantes, orando e vigiando, porque o Senhor é conosco e nos dá a vitória, mas o inimigo ele quer tirar essa nossa vitória. Ele não vai conseguir, porque o Senhor é conosco. Amém, meus irmãos? Amém. Então, eu quero agradecer a oportunidade e eu chamo a Cíntia aqui para o encerramento. Antes da irmã sair, eu vou falar, eu fiz a conta, viu? Gente, deu 25, tá? Oba! Boa! Essa conta é ótima. É, eu sou de humanas. Então, a conta está perfeita. É 25. Irmãos, esse alimento espiritual foi pleno, pelo menos para mim. Foi, sim, cheio de vida, cheio de esperança, cheio de alegria. Preencheu meu coração. Eu acredito que eu estou alimentada até domingo que vem, né? Mas nós temos um cafezinho também, irmão. Nós temos um cafezinho que vai alimentar agora o corpo. Nós alimentamos o espírito. Então eu peço aos irmãos que ao término que nós desçamos para tomar o cafezinho lá. Amém? E para encerrarmos, eu acho que a coisa mais gloriosa para nos acompanhar essa semana é fazer a oração daquele que nos ensinou a orar, orando o Pai Nosso. Que Ele acompanhe a cada um de nós esta semana toda, para que nós possamos, domingo que vem, estarmos aqui e recarregar a nossa bateria da fé. Amém? Então, peço aos irmãos para que nós nos levantemos e vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus nos abençoe.